Estão aqui com a gente agora a Gisele Azambuja, do TJ aqui do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Inovação do TJ do Rio Grande do Sul, e também o Jefferson Padilha, diretor do Departamento de Governança e Inovação de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão do Governo. Bom, cara. Um dia eu vou ter um cargo assim. Ufa, que cargo, hein? Jefferson, certamente o maior salário, né? Porque o que acumulou de coisa ali... Não é assim que funciona no setor público. Não é assim. Quanto maior o nome, menor o salário, é isso? Varia. Eu acho que tem que estar no lugar certo na hora certa. Não tem nada a ver com nome. Sejam bem-vindos. Obrigado. Como é que tá, Gisele? Tudo bem? Tá ligado? Tudo bem. Vou te pedir pra te falar um pouquinho mais próximo do microfone pra gente ouvir bem. Tá bem. Conversávamos aqui sobre, né, que legal que os governos, entre aspas, estão aqui, né? E aí tu falou assim, e a justiça, né, que é tão papel, parece, né? E tá aqui. Tão conservadora. Como é que a justiça se sente aqui? É um momento extremamente importante para nós. Nós estamos realizados com isso. Porque nós tivemos que evoluir nesses anos todos, né? Saímos do papel para passarmos para a informatização. E não adianta, né? A tecnologia está aí, né? A inovação está aqui e o Poder Judiciário também tem que inovar. Até porque assim nós trabalhamos para as pessoas, né? Para o cidadão, né? Como diz a nossa presidente, né? Para as pessoas e pelas pessoas. Então nós temos que prestar um serviço público de excelência. E se nós podemos fazer isso inovando, eu acho que é isso que vale. E só para a gente contextualizar, o Jefferson e a Gisele estão aqui porque está sendo lançado hoje aqui no South Summit, né, um manifesto que prega justamente, Potter, que o serviço público, de um modo geral, seja mais presente a inovação nele, né? Que tenha mais inovação, que seja mais tecnológico. Que não seja o último lugar a chegar à inovação. A gente tem problemas seríssimos de prestação de serviços públicos, a gente vê que são muito atrasadas, né? Em comparação, claro, ao que a gente vê em alguns setores privados. E como é que poderia melhorar? O que vocês defendem? Tem exemplos práticos, né, de como a inovação poderia melhorar a prestação de serviço? Temos sim. Não sei se queres falar primeiro ou eu falo primeiro. Pode ser. Eu acho que, assim, né, o que leva a gente a trabalhar com inovação dentro do setor público, né? Eu acho uma premissa que é fundamental, doutora Gisele. O entendimento de que as soluções que o setor público aplicou para se desenvolver e nos trouxe até aqui não vão nos permitir atender as demandas futuras, nem as demandas atuais, né, como o PG falou. E a gente precisa modificar. Então isso é uma premissa. E, por exemplo, né, o governo do estado tem a consulta popular, né? A consulta popular exige a integração dos cidadãos em todo o interior do estado, né, para participar da pesquisa, para sugerir projetos, para votar, né? Isso precisa de uma plataforma de tecnologia para fazer isso, né? Será que o governo sabe desenvolver uma plataforma para fazer isso? Será que nós somos os mais capacitados para desenvolver uma tecnologia para fazer interação com o cidadão num formato de rede, como se fosse rede social, por exemplo, ou tem uma empresa que sabe fazer mais isso, né? Então, no caso do governo do estado, contratou uma startup para fazer esse trabalho, porque eles são especialistas em engajamento de cidadão, né? Eles têm a solução para isso e a gente desenvolve o que precisa no entorno para poder atender essa demanda. Então, o que a gente precisa é o nosso trabalho dentro da rede, ali já entrando um pouco nesse assunto, né, é provocar que o governo seja mais poroso à inovação, ou seja, a gente consiga olhar para fora e também absorver, trazer parceiros, porque a gente não vai conseguir fazer sozinho, a gente precisa fazer juntos, e não só com os parceiros privados do ecossistema, mas entre os próprios entes públicos, né? Aqui está o governo do estado, a administração, né, direta e o judiciário, e fora as outras 20 instituições que fazem parte também da assinatura do manifesto. Gisele. Ia perguntar sobre o judiciário, Gisele. O que está faltando? Não, nós evoluímos para prestação de serviço, né, mais inovadora. Porque nós saímos do papel e agora estamos informatizados, o que já é uma grande coisa, né? E nós temos, claro, uma carência também tecnológica, exatamente como o Jefferson disse, e fizemos uma reunião na semana passada, visando também, quem sabe, uma contratação de uma startup para trabalhar algumas coisas dentro da tecnologia para nós. Eu acho que é importante ficar claro que em momento algum se pensou que a máquina pode substituir o juiz. Nós temos que julgar. Isso é uma coisa humana e é nossa. Mas a gente tem questões de cumprimento de processo, de rapidez. Por exemplo, assim, nós tínhamos pessoas e um setor só fazendo ofícios, buscando endereço de parte ou de testemunha. Oficia para o TRF. Agora nós temos um robô que pesquisa. Porque nós temos as informações ali, o robô vai ali e pesquisa o endereço da Gisele Azambuja, né? Um robô faz isso. Então,
A tecnologia veio para nos ajudar e, claro, com certeza, se nós conseguirmos trabalhar com mais rapidez, nós vamos prestar um serviço muito melhor para a população. E é como eu disse, nós trabalhamos para o cidadão, né? Os entes públicos aceleram a vida das pessoas, né? Se eles podem fazer isso. Com certeza. Tem um exemplo, Potter, desculpa te interromper, que eu acho que tem a ver com o que tu está dizendo, que é o seguinte... farmácia popular, né? Essas farmácias que entregam remédios para as pessoas, enfim, há 20 anos as pessoas tomam o mesmo remédio. Todo mês tem fila para o cara pegar o remédio. Não é possível. Tu entende? É um exemplo assim de que a inovação não está ocorrendo. Tem que ter um sistema mais automatizado, porque se o cara toma o mesmo remédio há um tempão, não é possível que ele precise sempre entrar numa fila e ficar um tempão parado, uma fila física, né? Aguardando para entregar o remédio dele. Então é só um dos muitos exemplos que a gente poderia ter. Só que aí entra um desafio que talvez o Jefferson possa falar. Tem muitas pessoas que não têm acesso à tecnologia. É o outro gap que a gente tem. Aí o governo disponibiliza agendamento online, por exemplo, mas tem pessoas que não sabem fazer isso. Exatamente. Como é que a gente chega nessas pessoas? Exatamente. Né? Não, eu acho que isso aí, agora eu vou rapidamente falar sobre isso, e essa interação de laboratórios é extremamente importante. Nós temos feito reuniões em laboratório. Isso que tu trouxeste é um problema que tem que vir até nós. Para nós nos reunirmos em laboratório e trabalharmos dentro das oficinas, o que se pode fazer para que as pessoas tenham acesso a esse medicamento, quem sabe sem depender da internet ou da tecnologia, né? Isso. É uma coisa que nós podemos trabalhar no laboratório. Claro. E é isso que os laboratórios e as oficinas fazem, é isso. O problema vem de fora, vem de dentro, e nós todos vamos sentar, quer dizer, esse problema do executivo mas esse problema também é do judiciário, porque se a pessoa não conseguir o medicamento, ela vai na defensoria pública e ela vai entrar com ação judicial. Né? Vai viver o mesmo problema. Claro, então é o mesmo problema que ele roda. Na verdade, nós todos os entes estamos interligados. Não, e só para concluir nesse aspecto específico, Mari, da entrega de remédios, não acho que as pessoas precisem todas elas ter acesso à internet. Não é isso, é que o sistema é falho. Claro. O sistema não consegue ler que esse cidadão aqui há 20 anos está tomando o mesmo remédio. Então ele está pronto ali esperando ele. Entende? São poucos lugares para ele retirar o remédio. É uma coisa impressionante, certo. É arcaico. Não, é e muito tem coisas antigo, que se pode pensar. Pro cidadão. Com certeza, e tem coisas que pode se pensar, de repente separar por bairros, essas pessoas retirarem naquele posto de saúde daquele bairro, ao invés de ter que ir naquela farmácia, dizer uma série de coisas que a gente pode pensar e evoluir em termos de inovação e que nós não dependemos da tecnologia, dependemos só da inovação. O que a gente tem discutido em relação a esse tema é o seguinte, né? O Estado está se preparando, né? Eu acho que o poder público em geral, doutora, já se preparando para ser proativo em relação às demandas do cidadão. É isso que o PG está falando. Se a pessoa toma o mesmo remédio todo, ele não precisa buscar, porque ela não recebe o remédio em casa, por exemplo. Também, né? Também. Não precisava nem buscar, ela toma o mesmo remédio há tantos anos. Então, a gente está se preparando para isso, porque para ser proativo a gente precisa de muita tecnologia, né? A gente não pode depender da proatividade a partir só das pessoas, né? Isso tem que ser automático, não pode ser manual. Então, esse processo de robotização, de automatização, vai permitir, daí respondendo as duas perguntas, né? Que, a gente consiga se antecipar e a gente consiga, daí, liberar pessoas para atender as pessoas que precisam de atendimento presencial. Porque daí o servidor, em vez de estar escovando lá processo, né, como a gente fala, ou estar catando milho lá no computador, ele vai estar atendendo um cidadão que não tem acesso, lá na casa dele talvez, né, não tem acesso, e aí vai ter uma pessoa para atender aquela pessoa, e sempre vai ter, né, gente que precisa de atendimento que não vai usar só a tecnologia. Isso tá bem no nosso radar. A pergunta das pessoas é se isso já está acontecendo, se a gente está num papo mais teórico, né? Bom, tu deu um exemplo, por exemplo, né? O Jefferson teve outro, mas assim, vamos pegar esse problema bem clássico aí, que é a fila para medicamento em farmácia popular. Tem algo acontecendo? Eu sei que, Jefferson, não é exatamente a tua área, mas enfim, melhorou isso? Boa pergunta. Tem, assim, por que é tão difícil, às vezes, ser pontual, assim, né? A gente tem, o Estado é gigante, né? Complexo, todos os órgãos, né? O que nos falta ainda é muita integração, né? É difícil integrar, é difícil... Eu pego o exemplo do cidadão CPF, né? O teu CPF é um só, tu é um só. Mas se tu tem carteira de motorista... tu é uma pessoa, se tu é pai de aluno de escola pública, tu é outra pessoa pro Estado, né, pro setor público. Se tu vai tirar um remédio de uma farmácia, tu é uma terceira pessoa, se tu vai te consultar num posto de saúde, tu é uma quarta pessoa, e aí a gente pode citar 1 milhão de exemplos aqui, né.
Um dos grandes desafios é a gente integrar dados, para que a gente consiga enxergar o setor público cidadão de um para um setor público e um cidadão. E é assim que as grandes empresas fazem, né? Algumas, nem todas, mas né, as grandes empresas que praticam um bom atendimento, né, tu não precisa falar com 50 pessoas, uma pessoa te atende e resolve, ou tu tem atendimento automatizado, ele vai te guiando, enfim, e você consegue resolver o seu problema. Um dia a gente chega lá, mas é que o Estado é muito grande e a gente obviamente tem responsabilidades a mais do que o setor privado, né, para atender a transparência, né, a legalidade toda dos atos que tem que ser feitos. Isso demora muito mais tempo do que se fosse uma empresa normal, né, mas a gente está no caminho. Todo mundo está correndo atrás de alguma coisa, né? Um mundo jurídico, digamos assim. A lei vai buscar o que está acontecendo, né? É assim que se faz, né? Com certeza. A gente estava falando aqui antes com os outros, com o convidado de antes, o Christian, falou durante essa semana inteira dessa carta lançada por grandes pesquisadores e pensadores de brecar o que está acontecendo com a inteligência artificial. Sim. E eles pedem para os governos entrarem na parada para observar. E, geralmente, esses pesquisadores não gostam do governo. Eles não querem o governo. Eles acham que o governo atrapalha. E agora eles estão chamando o governo. Tipo assim, venham aqui que vai dar, né? Vai dar M. Ou tá dando M, porque eles têm alguma informação. O governo também fiscaliza nesse papel de inovação, porque a gente está aqui para se juntar à inovação, né? O papo até agora foi esse. E como é que se fiscaliza? Então, nesse tema, por exemplo, eu entendo que é um papel mais do governo federal, porque a gente está falando de uma coisa que impacta o país inteiro, né? A fiscalização do setor público, a doutora Gisele também pode me ajudar, a fiscalização do setor público em cima da inovação, ela não acontece ainda porque a legislação vem a reboque do que está acontecendo, né? A gente ainda está construindo legislação que permita que a gente inove e tal. Então, é tudo muito recente no Brasil. O marco legal das startups, a nova lei de licitações, que no nosso caso nos possibilita fazer compras de inovação. Então, a gente ainda não tem mecanismos nesse sentido, né? O que o governo tem que fazer, na minha visão, é sentar na mesa, junto com os demais entes, as universidades, os parques tecnológicos, e participar da discussão. Eu acho difícil que a gente consiga atuar agora de uma maneira assim, como um policial, vamos dizer, para conseguir fiscalizar. E esse manifesto que vocês estão lançando, que impactos reais, né, práticos vocês querem que provoque no governo e nos outros entes públicos, como o judiciário, por exemplo? Exatamente. Nós queremos chamar atenção sobre isso, sobre a necessidade da inovação e dessa cooperação conjunta entre todos os entes. Essa é a ideia, que nós possamos trabalhar juntos nas questões de inovação públicas. Mas voltando um pouco a esse assunto, o judiciário, claro, o judiciário parece grande, mas se nós compararmos com o executivo, que é como tu disseste, tem N secretarias, né? Nós podemos ser uno. Nós estamos cautelosos com a questão da tecnologia, né? Inovação é uma coisa, a parte tecnológica é outra. Então, a gente fica meio assustado, assim, com esse chat novo aí, o chat GPT. Claro, né? Porque a gente diz assim, não, e é uma coisa enlouquecedora. Por que, doutora Gisele? Explica pra gente, por que assusta? Por que assusta? Porque daqui a pouco você dá um assunto pra máquina e a máquina está decidindo... Faz uma sentença. Como se fosse você fazer uma sentença, né? Eu acho que assusta, porque Porque assim, nós temos tecnologia. Eu, por exemplo, sou desembargadora da 4ª Câmara Criminal, que é a que julga prefeitos. Eu tenho os meus votos, eu tenho os meus modelos. Quando entra o processo, eu procuro. Há 32 anos atrás eu datilografava, agora eu procuro um modelo, né? E trabalho em cima do meu modelo. Mas eu fiz aquilo, eu estou olhando, eu estou adequando. Claro. A máquina, eu dou dando alguns elementos para ela, mas ela não está dentro do processo como eu. Então, assim, eu acho que a tecnologia veio para nos auxiliar, mas nós temos que ter cautela na utilização dela. Essa é a minha opinião. Eu tenho uma pergunta em relação ao perigo. O Tribunal de Justiça foi alvo de um ataque hacker recentemente. Que tirou o sistema do ar por dias. Imagino que o governo do estado seria um baita de um alvo também de hackers. Imagina quantas informações o governo do estado detém das pessoas. Sim. Como que vocês estão se preparando para isso? Nós estamos agora bem preparados. Inclusive, eu estive em Expojude, em Brasília, no Expojude, e a empresa é essa que está fazendo, né, essa tecnologia para nós lá. Eu estive conversando com o diretor e ele ainda comentou comigo, olha, há meia hora tentaram um ataque de hacker lá.
Então, às vezes, a gente está trabalhando e, pum, o sistema cai. E aí uns começam a cobrar dos outros. Por que o EPROC não está funcionando? Naquele momento, eles estão combatendo. E essa tecnologia vai ser eterna, porque cada vez eles estão mais aperfeiçoados em atacar o sistema. Depois daquela situação, teve alguma nova tentativa de ataque hacker? Várias, toda semana tem. Só que nunca mais conseguiram, porque depois do susto, o tribunal resolveu fazer o investimento que deveria nessa área da tecnologia da proteção de dados. Eu estava sorrindo quando perguntou isso, tá? Porque assim... Sorrindo de nervoso? Não, eu vou explicar, vocês vão entender. Olha só, sim, ataques acontecem todos os dias, tá? Todos os dias. Isso é uma informação que a gente pode falar. Mas um dos mecanismos de segurança que as organizações têm, não só o setor público, é justamente não falar sobre os seus mecanismos de segurança. Entendeu? Senão a gente tá, entende? Se eu te falar, vou ter que te matar. A gente só diz que tem. A gente só diz que como é que funciona, qual é a minha senha, né? Tu pode usar a minha senha. Então, sim, tem diversos mecanismos, né? Mas assim, o que a gente pode falar, e não é só no setor público, é em geral, falando em tecnologia, né? É o peopleware, né? Segurança não é só hardware e software, é principalmente peopleware. Porque não adianta ter o maior mecanismo de segurança possível se você, que tem acesso ao sistema, que tem acesso à informação, não se comportar de maneira segura. E isso, obviamente, né, o Estado tem dezenas de milhares de servidores, né, e a gente faz um trabalho muito forte com todos eles, né, de conscientização, de cultura sobre segurança. Ainda é incipiente, assim, não é um trabalho muito maduro e está começando, enfim, né, porque o Estado é muito grande, mas sim tem mecanismos de segurança e a principal questão é essa da mentalidade, né, do mindset de segurança. Jefferson Padilha, diretor do Departamento de Governança e Inovação de Tecnologia da Informação e também da Comunicação da Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão do Governo do Rio Grande do Sul. E Gisele Azambuja, do TJ aqui do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Inovação do TJRS. Desembargadora, doutora Gisele. Muito obrigado, gente, pelo carinho de vocês de virem aqui. A gente pode fazer Muito obrigada, foi um prazer. Um convite? Claro. Ao meio-dia, hoje, nós vamos estar assinando a manifesto da rede, aqui no stand no palco do governo, aqui do lado, a RS Innovation Stage, com a presença do governador, dos representantes das 20 instituições. Então, quem está nos ouvindo aí está convidado para assistir ali e participar e depois se integrar com a rede para a gente trabalhar, né? Porque vamos assinar é só o primeiro passo, a gente quer trabalhar mesmo. Ano que vem, estamos sempre à disposição. Obrigado, foi um prazer. Que vem vocês voltam para contar mais novidades e mostrar como é que está na prática. Esperamos que sim. Tá combinado. Muito obrigada por tudo. Obrigado, pela oportunidade.